Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Eu me chamo Marcos Vinícius, este é o canal Review e Teologia, e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o Dicionário Bíblico Wycliffe. Então, este dicionário ele é uma obra indispensável para você que deseja estudar a Sagrada Escritura e ter um recurso de um dicionário bíblico. Diferente do que você possa imaginar, um dicionário bíblico ele não tem só a função de te mostrar o significado das palavras. Esse é um dos recursos que um dicionário bíblico vai oferecer. Porém, este não é o único. Como vocês podem ver, ele é publicado pela editora CPAD, né? Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Antes de dar continuidade, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, mas gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar por dentro das postagens que eu vou estar publicando aqui no canal, creio que vocês vão ser muito edificados por livros, por indicações. Então deixe nos comentários se você já tem esse dicionário bíblico, se você pretende comprar, se tem algum outro dicionário que você pretende, que você está pesquisando. É certo que antes da gente comprar, a gente pesquisa bastante, né? Eu tenho essa experiência também, gosto de pesquisar bastante antes de adquirir alguma obra. Esse dicionário bíblico, irmãos, ele foi um presente de um conhecido meu, então eu fico muito feliz em uma biblioteca de teologia básica, né? A gente vai em um momento precisar de um dicionário bíblico e essa obra chegou em minhas mãos num bom momento, porque realmente estava precisando, sempre pesquisei bastante e ganhei essa obra, graças a Deus. Porém, eu vou deixar para os irmãos aqui no comentário o link de compra seguro direto pela Amazon, tá bom, irmãos? Sem mais delongas, este é o dicionário bíblico Wycliffe. É um dicionário bíblico bem robusto, né? A gente pode ver aqui que ele é um tijolão mesmo, né? Então é um livro de consulta, não é para você sair por aí, né, debaixo do braço. Realmente é um livro de consulta. Ele tem 2.050 páginas, né? Mas de conteúdo, realmente, nós temos 2.048 páginas, nós vamos ter de conteúdo. Alguns recursos deste comentário, vou ler para vocês aqui, apresentar. Eu deixo inclinado, irmãos, por conta da claridade, né, do telefone. E aí acaba que fica, olha só como é que fica, né? Então, por isso que eu deixo assim mais um pouco deitado. Então, o dicionário bíblico Wycliffe proporciona uma vasta rede de informações sobre nomes e lugares mencionados na Bíblia, bem como aspectos doutrinários, históricos e pontos importantes do cenário bíblico. Artigos são escritos por mais de 200 líderes conservadores, estudiosos e evangélicos. Isso aqui é muito interessante, né? Esse ponto que é escrito por autores conservadores. A gente deve procurar. Se você é cristão, a gente está procurando obras de teologia, sempre procure entender e pesquisar a respeito do autor, se não é um autor liberal, se não é um autor que tem uma perspectiva contrária à fé cristã, porque você na teologia você vai ter de tudo, né? Desde os conservadores até os liberais que não acreditam na Bíblia como palavra de Deus. Então, dado essa breve explicação, você pode perceber que um dicionário bíblico ele tem muitas funções, né? Como a gente viu, ele vai explicar sobre nomes, lugares. Então, ou seja, você está estudando uma passagem e de repente você vê um lugar, por exemplo, a cidade da Galácia, né? Então você vai ler a epístola de Paulo aos Gálatas, então você quer entender como que era aquela cidade. Aí você vai pesquisar no dicionário, lá vai ter uma imagem da cidade, um pouco da história, da origem. Mas daqui a pouco eu vou apresentar para vocês um pouco dessa questão de lugares que é apresentado também nesse dicionário. Então, é um recurso indispensável, um dicionário bíblico. Tem vários dicionários bíblicos no mercado. Eu creio que este seja um dos mais completos, certo? Ele tem muitos recursos. Aqui são mais alguns pontos. Um abrangente dicionário bíblico disponível para estudantes, estudiosos e leigos.
cobertura extensiva é dada aos pontos principais e colaboradores são apontados ao final de cada artigo. Muitos tópicos incluem biografia para pesquisa adicional, mais de 900 fotos, mapas, gráficos e esboços ilustram o texto. Então, olha só, temos esboços bíblicos também. Você sabia disso? Que um dicionário bíblico, além de você ter nomes, significados, conceitos bíblicos, doutrinários, você vai ter esboço de um livro. Eu vou apresentar para vocês, já vou apresentar para vocês como que é, né? Então, em algumas bíblias de estudo, você vai ter esboços, comentários bíblicos, manuais bíblicos, introduções. Então, olha só, o dicionário bíblico, irmãos, acredito que se você adquirir um dicionário bíblico como este, você vai ter em mãos um recurso que vai te ajudar em aspectos da arqueologia, em aspectos do texto bíblico, em aspectos doutrinários, sobre uma vertente de pensamento doutrinária. Então, irmãos, o dicionário bíblico ele vai ajudar bastante nesse sentido. Eu vou apresentar para vocês um dos pontos que foi mostrado para a gente aqui, é que ele fala sobre nomes. Então, imagina, você vai ler uma epístola do apóstolo Paulo, porém, quem foi o apóstolo Paulo? Então, a gente conhece muito, né, o apóstolo Paulo, e aqui a gente vai ter uma espécie de uma biografia, mostrando um pouco da história de Paulo, a sua vida antes da conversão, após a conversão. Então, olha só, para você ver como que é bem completo, sobre o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo tem uma relevância muito grande, né? A maioria dos textos escritos no Novo Testamento, as epístolas do Novo Testamento, foram escritas por Paulo. Então, Paulo ele tem uma importância muito grande. Então, olha só, ele vai dedicar, esse dicionário vai dedicar quase 10 páginas, ó. Quase 10 páginas para você falar sobre Paulo. Muito interessante isso. Olha só, isso aqui ainda está falando sobre o apóstolo Paulo, para vocês verem como realmente é bem completo nesse sentido. Então, quando ele termina de expor, termina de mostrar sobre esse ponto que a gente viu que é sobre o apóstolo Paulo, olha só, vai ter a bibliografia, ou seja, as obras que foram consultadas, né, e o colaborador desse artigo sobre este ponto. Então, vocês viram que é bem completo. Então, nós vamos ter, falando sobre Paulo, vou ler aqui um pouco para vocês, não vou ler tudo por conta do tempo, mas vou apresentar para vocês um pouco. Um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, que falava a língua aramaica em sua casa, herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador das exigências da Torá e mais avançado no judaísmo que seus contemporâneos, era o primeiro e mais proeminente entre os judeus. Então, aqui falando sobre a visão geral, né, um panorama geral, uma visão geral a respeito da vida de Paulo. Aqui a gente tem um mapa falando a respeito das viagens missionárias, né? Primeira viagem missionária. Temos as viagens missionárias, né? Primeira, segunda e terceira viagem, eu acredito que aqui também tem. Primeira viagem de Paulo, segunda viagem de Paulo. Então, nós temos as duas, na verdade, duas viagens de Paulo aqui nesse dicionário, aqui nesse mapa, mostrando o percurso que Paulo percorreu. Muito interessante. Aqui fala um pouco da conversão de Paulo. Vou mostrar aqui para os irmãos, ó, um pouco da conversão de Paulo. Aqui temos, aqui também temos a terceira viagem de Paulo e sua viagem a Roma. Então, para vocês verem como é completo. Então, ó, nomes. Apóstolo Paulo, atividade após a conversão. O que Paulo fez depois da sua conversão? Então, aqui ele vai mostrar. Primeiro, os anos relativamente silenciosos, provavelmente de 10 a 12 anos. Segundo ponto, o trabalho em Antioquia. Terceiro ponto, as viagens missionárias. E quarto ponto, as prisões. Então, olha só esse material sobre Paulo, você vai ter muito conteúdo. Você vai ter os principais ensinos, a doutrina que Paulo ensinava,
certo? Então, olha só que interessante. Agora eu vou mostrar para os irmãos lugares. Eu separei para vocês aqui a Epístola de Paulo aos Coríntios, para os irmãos entenderem que um dicionário bíblico ele não é simplesmente conceitos, né, de nomes, significados, também vai ter recurso arqueológico, como eu falei para vocês. Então, olha só, você tem aqui, imagina que você vai estudar a Epístola de Paulo aos Coríntios, e você vai ter aqui Coríntios 1 e 2, né, as duas cartas de Paulo, aí vai falar um pouco das cartas de Paulo. Estas cartas pertencem ao segundo grupo de escritos de Paulo, geralmente considerados soteriológicas, por causa de sua preocupação com a mensagem da salvação. As outras, no mesmo grupo, são Gálatas e Romanos, olha só. Então aqui ele vai falar sobre as duas epístolas de Paulo aos Coríntios, e aí depois a gente vai ter um esboço, isso aqui é muito importante, né? O esboço, como que é dividido o livro, quais são as divisões? Então aqui vamos ter o esboço de 1 aos Coríntios, o esboço de 2 aos Coríntios, e depois nós vamos ter algumas imagens mostrando aqui a Ágora de Corinto. Interessante. E depois de falar da Epístola aos Coríntios, vai falar da cidade de Corinto. Paulo escreveu aos Coríntios, essa igreja ficava em Corinto. Então vai explicar um pouco da história, da origem dessa cidade, né? Olha só, vou ler um pouco dessa parte para os irmãos. Uma cidade muito antiga. Os primeiros colonizadores chegaram a Corinto no 5º ou no 6º milênio antes de Cristo. Mas a Corinto do período clássico foi realmente estabelecida com a invasão dos dórios. Então olha só que interessante, irmãos. Você vai ter esboço de livros bíblicos, você vai começar a estudar, por exemplo, uma carta de Paulo, você vai estudar um livro do Antigo Testamento, você vai ter falando sobre o livro, o esboço do livro, cidades, lugares, vamos ter mapas, recursos. Então, irmãos, um dicionário bíblico ele é indispensável em sua biblioteca. Então, eu super indico este material. Eu creio que ele vai ser de grande importância para o seu ministério, para você que gosta de estudar a Sagrada Escritura, que às vezes tem dúvidas sobre algum ponto, alguma palavra, algum nome, alguma cidade que a Bíblia apresenta, mas você não tem a possibilidade de ter tantos materiais, e aqui você vai ter resumidamente um manual bíblico, um manual arqueológico, um manual de doutrinas bíblicas. Então você vai ter artigos, digamos assim, né, gerais sobre esses pontos, e você vai ter em mãos tudo isso em um dicionário bíblico. Irmãos, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Que Deus abençoe a vida de cada um.